Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, agradece a Deus. Mais um dia o Senhor soprou do fôlego da vida sobre nós. Vamos nos alegrar em Deus. Olha só, vamos ler a palavra de Deus? Vamos continuar falando sobre ficarmos com a revelação de Deus, com aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos lá ler Gênesis 3, versículo 1, e eu vou até o versículo 5. Depois a gente lê o 17 e o 22 e o 23 também, tá bom? Vamos lá? E depois Atos 16, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos lá? Olha só. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Irmãos, a palavra é viva, não é? Nós já falamos essa palavra aqui e vamos falar novamente. Vamos enxergar outras coisas aqui. Olha só. Primeiro, o que está acontecendo aqui? A serpente, influenciada pelo diabo, chega para Eva e começa a conversar com ela. Mas o que ela está fazendo? A gente tem um ditado popular que diz assim: está jogando verde para colher maduro. É quando a pessoa quer saber de alguma coisa ali, né? E ela joga ali alguma coisa, né? Para colher outra. Irmãos, presta bem atenção em nome de Jesus. O que ela pergunta? Deus disse que não é para você comer nada daí, né? Irmão, o que eu preciso entender? E disse a mulher à serpente, disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela já sabia mais ou menos o que Deus tinha falado. Ela estava escutando em algum cantinho, alguma coisa do tipo, mas ela já sabia o que Deus tinha falado. O que nós precisamos aprender? Irmãos, olha só, para de ser inocente em algumas situações. O que eu preciso aprender? Eu vou perder a minha simplicidade? Não. Vou parar de ser inocente, bobo, boba. O que eu preciso fazer? Guardar a revelação de Deus. Guardar o que Deus nos revelou. Olha só. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, presta bem atenção. O que Deus falou? Fala para Adão. Deus fala para Adão no capítulo 2, versículo 16. Toda árvore que está aqui você pode comer. Você só não vai comer da árvore que está lá no centro, no meio do jardim. Irmãos, não importa qual preço que você tenha que pagar. Não importa qual preço que eu tenha que pagar. Vamos ficar com a revelação que Deus nos deu. Deus te deu uma revelação? Fique com ela. Fique com a revelação de Deus. Fique com aquilo que Deus te falou. Deus te falou assim, você fica com aquilo. Mas o que eu preciso entender? Muitas vezes a nossa carne vai querer deturpar, a nossa carne vai querer trazer a situação contrária. E muitas vezes, por influência do diabo, vai ter situação que o diabo quer distorcer a palavra de Deus. Irmãos, guarda o que Deus falou. O que a serpente falou? Certamente você vai comer, você não vai morrer. Irmão, o que deu? Deu morte, morreu sim, morreu espiritualmente. Levou muitos anos lá e depois morreu. Teve um monte de sentença que aconteceu, por quê? Porque veio lá o Satanás e distorceu aquilo que Deus tinha dito. O que eu preciso entender? É a minha palavra que tem força? É a palavra
do A, do B, do C. Não! É a palavra de Jesus que tem força, a palavra de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou puxar a palavra para o meu lado, tentando me favorecer? Jamais! Deus vai pegar cada um que faz isso. Agora, o que nós precisamos fazer? Trazer a palavra, a revelação que Deus nos deu para a situação. Deus falou, não come, vai dar problema depois. Irmão, fica com o que Deus te deu em nome de Jesus. Fica com a revelação de Deus. Olha só, nós estamos vivendo situações que muitas vezes o diabo quer distorcer aquilo que mais ou menos nós entendemos. Presta bem atenção. Olha só. No versículo 17, vai dizer assim, ó. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Irmãos, provavelmente nós tínhamos lá o fruto, a bênção de Deus, de maneira leve. Hoje, o que a gente tem que fazer? Levantar muito cedo, trabalhar, né? Com dores, né? A terra vai nos dar o fruto, né? Tá falando do trabalho, né? Obviamente que nem todo mundo é agricultor, não é verdade? Então, o que eu preciso entender? Teve uma sentença. Para a mulher, teve uma sentença. Para a serpente, teve uma sentença também. Para cada um, teve uma sentença. Agora, o que eu preciso entender? A serpente estava lá, quando Deus deu a ordem, ela devia estar escutando do ladinho lá, né? Para distorcer. Né? Foi influenciada pelo diabo, né? O próprio diabo, né? A serpente. Irmãos, em nome de Jesus, guarda o que Deus te falou. Fica com a revelação de Deus. O que Deus deu? Deus deu ordem para não comer. Olha, Deus deu tudo. Não come o que Deus não mandou para comer. E às vezes a gente fica achando, ó, isso é assim, isso é assado. Irmão, em nome de Jesus, não come o que é de Deus, não. Deus nos deu tudo. O que eu preciso fazer? Eu vou seguir a ordem, a direção, a revelação que Deus nos deu diante dessa situação. Porque depois tem consequência. Ô, irmãos, muitas vezes nós vamos viver a misericórdia de Deus, vamos viver o amor de Deus, mas eu preciso entender. Ao longo do tempo, nós vamos aprendendo e guardando a revelação de Deus, guardando a palavra de Deus. Mas tem coisa que você teve uma atitude que não foi boa, não é verdade? Eu também tive atitude que não foi agradável. É óbvio, nós somos ser humano, né? Não sou anjo. É claro. O que aconteceu? Nós estamos vivendo hoje o quê? A misericórdia de Deus, não estamos? Estamos vivendo o cuidado de Deus? Claro que estamos. Deus fez o quê para o Adão e Eva aqui? Colocou lá, fez túnica, matou um animal e fez roupa para eles, porque eles estavam pelados e tal, e enxergaram isso. Irmãos, o que a gente precisa entender? Que Deus vai cuidar da nossa vida. Mas existem coisas que têm consequência e é ruim, viu, irmãos? É ruim. Por quê? Porque a consequência vai ficar. A gente vai procurar resolver as coisas, né? Por exemplo, você quer ver uma coisa? A Rebeca pegou e falou assim: ô Jacó, vamos enganar seu pai Isaac aqui, e você já pegou a primogenitura do seu irmão. Ele não quis, ele desprezou a primogenitura. Agora vamos fazer as coisas aqui pela janela. Fez tudo pela janela. Aí o Isaac abençoou e ficou meio na dúvida, meio lá, meio cá, e aquela coisa toda. O que aconteceu? Nunca mais a Rebeca viu o filho dela. Ela morreu e não viu, porque teve uma consequência. Ah, Deus perdoou, abençoou Jacó. Depois, claro que abençoou, Deus é pai. Mas teve consequência. Se livra das consequências em nome de Jesus. Vamos resolver. Vamos procurar um caminho. Tem coisa que a gente consegue ainda resolver. Tem coisa que não dá. Agora, o que eu preciso fazer? Nem chegar na consequência. Eu preciso fazer o quê? Guardar a direção de Jesus. Olha só. Aí Deus falou tudo isso, né? No versículo 22. Então disse o Senhor, Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva
eternamente. O Senhor Deus, pois, ó. Então o Senhor Deus diz: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente com aquela situação, com aquele pecado, viva eternamente, o que a gente pode fazer? Se arrepender, mudar o curso das coisas e ouvir a direção de Deus. Aí ele fala: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Irmão, Deus teve que expulsar o Adão dali, porque ia dar ruim, ia piorar a situação. O que que Deus enxerga e vê em nós, ó? Tomou atitude, não guardou. Tem essa sentença aqui, mas ainda tem uma sentença maior que eu vou guardar o seu pecado de ser eterno. Aí o que eu posso fazer? Me arrepender, mudar o curso e guardar a revelação que Jesus tem para nós. Certo? Vamos guardar a palavra de Deus, que gera consequência. Ô irmão, é ruim. Às vezes tem coisa que tem atitude que você toma, que eu tomo. Fala assim, puxa vida, por que eu tomei essa atitude? Por que eu tive essa atitude? Não é verdade? Gera consequência. Irmãos, presta bem atenção aqui comigo em nome de Jesus. Vamos ler em Atos 16, versículo 6. Diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Irmãos, está acontecendo alguma coisa, está tendo impedimento, o que a gente vai fazer? Vai para a presença de Deus. Vamos buscar Deus? Vamos. O que Deus vai nos falar? Vai nos dar direção. E eu vou ficar com a revelação de Deus. Certo? No versículo 9 diz assim: E Paulo, presta bem atenção aqui comigo. Olha só, no versículo 9 diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou o homem da Macedônia. Ele rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, o que nós precisamos aprender? Ó, o negócio estava ali conturbado, tinha alguma coisa acontecendo. O que eu vou fazer? Vou buscar Deus. Deus vai dar a revelação, eu vou segurar a revelação que Deus deu. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o evangelho. Irmão, aconteceu tanta coisa. Quando eles chegaram lá, eles foram recebidos por Lídia, né, vendedora lá de púrpura, e ela recebeu o evangelho, teve batismo e tal. Irmão, depois teve mais coisa, foram presos e, enfim, aconteceu um monte de coisa. Agora, o que nós precisamos entender? Ficar com a revelação de Deus. Eu estou tentando ir para um lado, estou indo. Aí tem impedimento, o que eu vou fazer? Buscar a Deus. Ué, tá tendo impedimento? Será que é demônio atrapalhando? Vamos orar, expulsar em nome de Jesus. Ah, não, é o próprio Deus que está resistindo ali, tem alguma coisa. Vamos orar. Deus dá a revelação para o Paulo. Ó, o que o Paulo fez? Foi para a cidade lá, ó. E Paulo teve de noite uma visão, né? Que se apresentou um homem da Macedônia e rogou-lhe, dizendo: Passa a Macedônia, ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava. Irmão, em nome de Jesus, fica com a revelação de Deus, fica com aquilo que Deus te falou em nome de Jesus. Não entre na onda da serpente, não entre na ideia, na influência da serpente, porque depois tem consequência. O que ela falou? O que ela falou para Adão, para Eva? Ó, Deus sabe que no dia que você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Irmãos, teve consequência, teve problema. Deus teve que expulsar eles do jardim, teve a sentença sobre cada um. Agora, o que eu preciso entender? O amor de Deus e a misericórdia. Como? Primeiro, Deus fez túnica para eles. Aí, cuidou primeiro, depois corrigiu. Aí depois precisou expulsar eles para que a coisa não se agravasse mais ainda. O que eu preciso entender?
Escuta a revelação de Deus. Em todo tempo nós estamos na mão de Deus e vamos viver o cuidado de Deus. Agora, o que eu preciso fazer? Ficar com a revelação de Deus para evitar as consequências. Ficar com a revelação de Deus e dispensar a opinião da serpente do inferno, que muitas vezes nos dá lá uma ideia, a nossa carne, o diabo dá uma ideia, depois fica a consequência. Consequência não satisfatória, consequência ruim. O que eu vou fazer? Ouvir o que Deus está falando. Segurar o que Deus está falando. Bora orar? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, mais um dia nós ouvimos a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, muitas vezes, Pai, nós insistimos com coisas e com situações. Nos guarda disso, meu Deus. Traz, meu Deus, da tua revelação, da tua direção para a nossa vida diante de cada situação, papai. Em nome de Jesus, cobre-nos com o teu poder, cobre-nos, papai, com a tua graça e a tua misericórdia. Nos dá sabedoria e entendimento diante de cada situação. Jesus, nós precisamos da tua revelação, Pai. Abre a nossa mente para receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, muitas vezes nós caminhamos, Pai, sozinhos, porque nós achamos que já somos autossuficientes para lidar com a situação A ou com a situação B. Oh, Jesus, gera em nós humildade no nosso coração e nós possamos em todo tempo depender da tua graça, depender da tua misericórdia. Abre, papai querido, o nosso entendimento e segundo a tua misericórdia, segundo o teu poder e a tua graça, que nós possamos, em nome de Jesus, guardar a revelação que o Senhor nos dá diante de cada situação e viver a manifestação poderosa do Senhor em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.